Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje continua na carta aos Filipenses, capítulo 1, agora o versículo 19. E diz assim: Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. O que você faz quando sua oração não é respondida? Pelo menos da forma como você gostaria. Paulo, na sua humanidade, sempre esperava a libertação, mas na sua espiritualidade, ele queria que tudo fosse para o engrandecimento de Cristo. E se seu sofrimento ou até mesmo a morte glorificasse a Deus, então tudo teria valido a pena. Em outras vezes, Paulo também não teve sua oração respondida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, fala que Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo que o Senhor o livrasse desse espinho. E o Senhor disse: "A minha graça te basta." O Senhor não retirou de Paulo o espinho da carne, e na fraqueza e nas suas limitações, todos conseguiam ver Cristo em Paulo. Por isso que ele termina esse momento de oração dizendo: "Porque quando sou fraco, então é que sou forte." Paulo ele tinha consciência que, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Fazendo um resumo de sua vida missionária, ele relata mais dias de luta do que de glória. E lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28, ele faz esse resumo dizendo assim: "Em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez." Mas ele termina no versículo 28 dizendo que nada disso para ele preocupava. O que mais pesava para ele é o que ele relata no versículo 28. "Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas." Isso mesmo, Paulo se preocupava mais com as suas igrejas. Por isso, mesmo fazendo essa lista de dores, a maior preocupação de Paulo era com as igrejas, pois ele se considerava um pai espiritual. Ele não considerava aquele missionário, aquele que apenas pregava e ia embora. Ele se considerava como pai espiritual. Como ele mesmo deixou registrado em várias cartas que tratava eles como filhos. Isso está lá em 1 Coríntios 4, versículo 14, 1 Tessalonicenses 2, 10 e 11, Gálatas 4, 19 e Filemão 1, 10. E por esse amor ele enfrentava tudo para o bem-estar deles. Ele escolheu se gastar por eles. Olha só, Paulo resolveu se gastar e se deixar gastar por eles, por amor a eles.
Isso está registrado lá em 2 Coríntios 12, 15. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo disse que por amor ele se gastava e se deixava gastar pela salvação desses membros, desses amigos, desses filhos na fé. E ele diz ainda no final: se eu muito vos amei, será que eu serei menos amado? Paulo sabia que em resposta desse amor só poderia vir amor. Mas prestem atenção, Paulo escolheu se gastar por amor a esses. Aí eu começo a questionar você e a mim. Teu cônjuge e teus filhos estão acabando com você ou você está se gastando por amor a eles? A tua missão está te sugando ou você está se deixando gastar por amor a Cristo? Se você está se gastando, se deixando gastar, você não pode reclamar, porque você está fazendo isso por escolha e por amor. Se você está enfrentando tudo que você está por amor, você está escolhendo se gastar. Agora, se você está reclamando o tempo todo, é porque você não entendeu a sua missão nesse casamento, no teu trabalho, por onde você vai. Se está te sugando, se está acabando com você, é sinal de que você não está fazendo nada por amor, nem para o engrandecimento de Jesus. Paulo esperava ser liberto, mas se você for ler o versículo seguinte, o número 20, eu li ontem para vocês. Vocês vão ver que a preocupação de Paulo era engrandecer ao Senhor. Ele esperava ser liberto, mas só se fosse para a glória de Deus. Só se fosse para o engrandecimento de Cristo. Tanto a morte como a vida. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com que o nome do Senhor fosse engrandecido. Ninguém olhava para Paulo com pena. Ninguém o considerava um fraco. Mesmo nas cadeias, Paulo era uma inspiração. Ellen White diz no livro de Atos dos Apóstolos o seguinte sobre Paulo: a paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, era um constante sermão. A tua vida é um constante sermão a favor de Cristo? A tua vida engrandece a Cristo? A vida de Paulo engrandecia a Cristo. Não é maravilhoso isso? Porque Paulo não reclamava. Porque Paulo estava fazendo tudo aquilo por amor. Quando você conta a tua história de sofrimento, quando você conta as tuas lutas com os teus filhos, as pessoas entendem que você está reclamando ou que você está se gastando por amor a essas pessoas. As tuas cadeias, as tuas prisões, elas fazem com que as pessoas olhem para você com pena, ou elas engrandecem ao Senhor. As pessoas dizem: meu Deus, só pode ser Jesus para manter ele de pé. Só pode ser o poder do Espírito Santo que mantém ela com essa visão de que um dia as coisas vão se encaixar. Quando a gente ama, a gente não está simplesmente se anulando para que o outro seja feliz.
nós escolhemos nos gastar e deixar-se gastar para que o nome do Senhor seja engrandecido. Pensa direitinho nisso. Como Paulo, ele abriu mão dos seus sonhos, ele abriu mão de sua vida, de sua carreira profissional, ele abriu mão de tudo para servir ao Senhor. E ele sabia que a sua coroa estava garantida. Paulo não tinha dúvida da sua salvação. Paulo não tinha dúvida do seu ministério. Ele não tinha dúvida do propósito dele na prisão. Quando ele orava e cantava, a cadeia foi sacudida, as portas foram abertas, as cadeias caíram. Mas ele não saiu fugindo. Ele não aproveitou que as portas abriram, que foi Deus que abriu. E saiu correndo, porque ele sabia que o seu propósito era ficar ali na prisão. Paulo era um prisioneiro livre. As cadeias nunca vão conseguir prender um cristão. Nós conseguimos testemunhar nos nossos piores dias. Nós conseguimos engrandecer ao Senhor nos piores laudos. Nós conseguimos exaltar o nome de Deus até mesmo no desemprego e nas perdas que nós vamos tendo ao longo do caminho. Tudo na nossa vida glorifica e engrandece o nome do Senhor. Pensa nisso. Não é sacrifício, não é dor, não é luta, não é perdas. É deixar-se gastar por inteiro. Vamos orar? Deus querido, que missão difícil essa de Paulo. Que missão difícil essa nossa. Muitas vezes estremecemos diante das situações, das dores, dos sofrimentos, das provações. Nós pensamos que não temos fé suficiente, como Paulo, para aguentar tudo isso que estamos passando. Encaramos tudo como espinhos na carne. Muitas vezes vemos tudo pelo lado negativo. Mas Paulo aprendeu que o seu sofrimento glorificava o nome do Senhor. Que as suas limitações exaltavam o Deus que estava nele, porque as pessoas conseguiam ver que na sua fraqueza ele era forte. Porque a graça de Deus era suficiente sobre ele. Assim como nós, Pai, a tua graça nos basta. Se o Senhor estiver conosco, se conseguirmos ficar na tua presença, as nossas provações também glorificarão o teu nome. Que a gente não encare as nossas prisões, as nossas algemas, como algo ruim, mas que a gente entenda que aquilo é necessário para que teu nome seja exaltado. É muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Mas nós engrandecemos o teu nome quando tudo parece estar indo ao contrário. Paulo disse que aqueles que resolverem viver uma vida piedosa ao teu lado serão perseguidos. E nós temos sentido isso. Quanto mais nos envolvemos na tua obra, mais o inimigo se levanta com toda a força para tentar nos parar. Mas louvado seja o Senhor, que é a nossa força, através do Espírito Santo. O Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos puxado da cama, o Senhor tem aberto a nossa boca, o Senhor tem colocado dentro de nós a tua palavra, o Senhor tem nos sustentado e feito com que as nossas ações beneficiem outras pessoas. Obrigado, Senhor. É na fraqueza que nós somos fortes e a nossa vida sempre, sempre vai engrandecer o teu nome. E por isso, desde já, nós te agradecemos e só te pedimos que não saia de perto nem de dentro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.